Olá, você, colega vigilante. Eu sou Paulo Brito, presidente do nosso Cine Vigilantes Bahia. Hoje, aqui no nossos estúdios, na sede do nosso sindicato, com a presença do companheiro José Boaventura, presidente da Confederação Nacional, por muitos anos, presidente deste importante sindicato. E hoje nós vamos tratar aqui de um assunto, né, que a categoria está preocupada, que repercutiu nas mídias, né, inclusive nacional, né, que foi o incidente com o colega vigilante Gé Anderson, lá na agência da Caixa Econômica de Dias Dávila. Né? Ao longo dos anos, a gente tem tratado sobre essas questões e situações como essa que ocorre em todo o Brasil, né? Já lá me parece que no estado de São Paulo, uns 2 ou 3 anos atrás, né? E dessa feita aqui no nosso estado, mas que a gente precisa repercutir um pouco, a gente precisa pontuar algumas questões, Boaventura, para exatamente deixar, vamos dizer assim, os pontos não existem, deixar arrumado, azeitados esse debate, porque a gente tem visto muita gente, inclusive nas redes sociais, falando um bocado de bobagem, né? E a verdade sobre esses fatos, né, as causas e consequências sobre esses fatos, a gente quer trazer para você, colega vigilante, exatamente com Boaventura, que percorre todo o Brasil, que conhece a realidade da categoria a nível nacional, inclusive no que diz respeito à legislação, né? Milita em Brasília, em função da sede da Confederação está localizada lá, tem acesso ao Congresso Nacional, discute legislação, aponta a necessidade de aprovar legislação referente a essa categoria, como foi mais recente agora o Estatuto da Segurança Privada. Mas a gente precisa aqui, e aí a gente vai estar exatamente discutindo essa questão, do porquê ocorre esses fatos, a necessidade, né, especialmente de o trabalhador ser tratado com respeito, né, da dignidade dos pais e mães de família que atuam nesse segmento nas agências bancárias e várias outras questões, né? E agora com José Boaventura Santos, que recentemente acompanhou a aprovação do Estatuto da Segurança Privada, né? E hoje está conosco para tratar especialmente desse tema, que o colega Gé Anderson, lá na agência da Caixa Econômica da Dias D'Ávila, em função de todos os fatos que foram transmitidos aí, que chegou a toda a categoria através das mídias oficiais e também através das redes sociais. É Boaventura. Olá, Paulo. Olá, colegas vigilantes. Primeiro, é como o Paulo aqui colocou. Vamos colocar os pontos nos is. Porque a primeira coisa que vem, inclusive da categoria, e primeiro da categoria é a preocupação. Preocupação, porque todo mundo começa a questionar exatamente nosso preparo, a nossa habilitação. Segundo lugar, as pessoas começam a fazer julgamentos. Ah, porque o vigilante podia agir dessa forma, podia agir de tal forma, coisa parecida. Bom, claro que cada episódio desse, cada tragédia dessa, tem circunstâncias nem sempre muito passível de procedimentos passo a passo, vamos falar assim. Mas vamos lá. Em termos técnicos, né, os advogados do Cine Metropolitano, do Cine Vigilantes, advogados da CNTC, CNTV, os advogados da empresa, os advogados da Caixa, estão cuidando, tecnicamente. Tecnicamente, e os argumentos são esses, o vigilante agiu em legítima defesa dele, legítima defesa de outros, de funcionários, de clientes da agência, porque imagine vocês se aquele cidadão, tá certo, que infelizmente, lamentavelmente veio a falecer, e nós queremos aqui reiterar nossa solidariedade à dor da família e dos amigos dele. Mas imagine se ele tivesse tomado a arma do vigilante. Que tragédia, tá certo? A gente estaria registrando hoje. Quantas pessoas, crianças que estavam dentro da agência, tá E certo? esse, Boaventura, é um debate que, inclusive, está sendo feito pela própria categoria. Imaginemos que o vigilante, né, deixasse de reagir. É óbvio que não houve a intenção, a gente sabe muito bem disso. A reação foi exatamente para proteger a vida e a vida, principalmente do gerente da Caixa Econômica, dos funcionários da Caixa Econômica. Imaginemos nós
que se aquele cidadão se apropria da arma, um revólver calibre 38, municiado, a tragédia que não seria, obviamente, né? Houve uma tragédia, é claro, mas a circunstância e o tamanho da violência que não seria, que não teria ocorrido naquele momento. Exatamente. E aí, claro, o vigilante já foi ouvido na delegacia, os advogados acompanham, vai acontecer daqui a pouquinho a audiência de custódia, os advogados vão acompanhar, nós esperamos que o colega responda em liberdade, tá certo? Porque ele tem antecedentes limpos, tem residência fixa, tem emprego fixo, então, tecnicamente, as coisas estão andando. Tem todas as nuances que, do ponto de vista jurídico, pode responder em liberdade. Certo. Então, tecnicamente, as coisas estão no seu devido lugar. Agora, o que leva a determinadas situações, a tragédias como essa? Tá certo? Assim, do nada acontece? Não. Existe uma série de circunstâncias, um ambiente que vai se criando, um ambiente existente, tá certo? Que leva a ações desse tipo. E a gente precisa deixar claro que a culpada dessa história, os culpados dessa história, chama-se Empresa Interforte e Caixa Econômica Federal. E por que isso? Porque maltrata os vigilantes, porque desrespeita os vigilantes, porque desrespeita, inclusive, a Caixa Econômica, desrespeita os clientes da Caixa Econômica, desrespeita todo mundo. Ora, se a empresa não paga todos os direitos, salário correto, passa a mão no salário, todo mundo sabe disso aqui, tá certo? Você se sente injustiçado, você se sente lesado. Se a empresa não dá assistência a esses trabalhadores, quando precisa de assistência, nós temos um volume, o sindicato aqui acompanha isso, um volume muito grande de vigilantes, homens e mulheres que trabalham na Caixa Econômica Federal. Foi agravado na pandemia, mas continuou. Essas pessoas estão precisando e fazendo tratamento psicológico. E sabe o que a empresa faz? Tá nem aí. É um problema que cada um tem de se virar e resolver. Um plano de saúde que não presta. E o plano de saúde, me perdoe, Boaventura, exatamente. O plano de saúde é oferecido pela empresa, que descumpre a convenção coletiva, não atende às necessidades dos trabalhadores, sobretudo no que diz respeito ao atendimento psicológico. Sobretudo. Pois é, e isso para não falar muito, para não me alongar muito, né? Só quero citar um exemplo que eu e Paulo aqui nós acompanhamos. Nós estávamos, inclusive, em Brasília. Aliás, Brasília, o ano passado, agora já no segundo semestre, a Câmara dos Deputados, a Comissão do Trabalho, fez uma audiência pública para discutir exatamente os problemas de segurança e desrespeito aos vigilantes na Caixa Econômica Federal. Estava lá o companheiro Paulo falando pela nossa confederação e pelo Sindicato da Bahia. Ou seja, então não é um assunto, nós não estamos aqui agora, vamos falar assim, aconteceu esse caso de Dias Dávila, aí o sindicato está agora procurando uma situação. Não, há uma história, isso aqui é uma nota, uma carta aberta que foi feita para os clientes, para os funcionários da Caixa Econômica, denunciando, isso foi do ano passado, denunciando todas as mazelas da Caixa e da Interforte. Aqui está relatado uma série de coisas. Mas eu vou citar só um episódio para as pessoas terem compreensão de como é que a empresa Interforte age. Nós estávamos em Brasília, recebemos uma ligação lá que tinha um vigilante, né, uma pessoa, um colega nosso, surtado, na agência Banco do Brasil de Itapuã, onde a Interforte também é contratada, Banco do Brasil, e estavam precisando da presença do sindicato para exatamente ajudar na mediação daquela situação. A colega trabalhando, armada, surtando dentro da agência do Banco do Brasil. Né? Pronto, o sindicato, Paulo estava lá, acionou a direção do sindicato, a direção do sindicato deu assistência, acompanhamento, ajudou a administrar o problema, exatamente para preservar vidas. Preservar vidas. Tá? E aí nós vamos saber da história desse trabalhador, tá certo? Que era um trabalhador que estava voltando de um tratamento psiquiátrico, inclusive com internamento no Hospital Juliano Moreira, e todo mundo sabe o que é Juliano Moreira. Não preciso falar muita coisa aqui do Juliano Moreira. Volta para a empresa tá bom, sempre tá boa, tá certo? Já se tratou, já se curou, tá certo? Sem qualquer outro cuidado. Toma aqui uma arma, vá para o Banco do Brasil, agência Itapuã. E aí deu no que deu. Ou seja, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito com as pessoas. E aí, pessoal,
esse ambiente chega uma hora que detona, chega uma hora que explode. E, infelizmente, explode vitimando a pessoa que veio a óbito e vitimando um trabalhador, pai de família, um trabalhador que está lá para preservar a vida das pessoas e para levar o pão para casa, um trabalhador que fez a opção de estar numa atividade, numa profissão, de gente honesta, que tem que provar a cada 2 anos que é honesto, que não deve a ninguém, que não se envolve com nada, que nunca cometeu crime nenhum, tá certo? Mas a conduta da empresa, ou a falta de respeito da empresa e da Caixa, que a Caixa nessa história também fica em silêncio, diz que não está acontecendo nada, que não está vendo nada, e aí acontece isso. Então, Caixa Econômica, Interforte são responsáveis, e estamos dizendo com todas as letras, pela tragédia que se registrou na agência de SW. Boaventura, e a gente sabe muito bem, você traz alguns casos aqui, a gente teve um caso em Vitória da Conquista, onde a empresa simplesmente colocou o cofre no banheiro feminino, masculino, né, para que a colega, a vigilante feminina, tivesse acesso para buscar a arma durante o início da sua atividade e no final. Outra situação também com a colega que foi levada para o Hospital Juliano Moreira, que ficou 12 dias internada, 12 dias, foi violentada, e quando o sindicato foi tratar com a empresa, a empresa ofereceu uma cesta básica e R$ 500, achando que isso era suficiente, né, para a trabalhadora que foi violentada, que teve sua dignidade. Por isso que nós fizemos essa denúncia, e isso não é de hoje. Nós já distribuímos esse material em diversas agências da Caixa Econômica. E o trabalhador, o vigilante que atua na Caixa Econômica, e Caixa Econômica é um histórico, 20 anos aí, de todas as empresas que atuou durante esses 20 anos, mais de 90% quebrou e não pagou os trabalhadores, que nós temos ações, muitos vigilantes hoje, inclusive, recebem valor de processo em função da responsabilidade da Caixa Econômica. Os trabalhadores, os colegas vigilantes atuam sob pressão, são agências que estão passando por reforma, o trabalhador é obrigado a trabalhar à noite e no dia seguinte também está dentro da agência, como aconteceu no Piauí, Luiz Eduardo Magalhães, inclusive o trabalhador que reclamou, os trabalhadores que reclamaram, o gerente operacional da empresa, que inclusive anda utilizando fardamento inapropriado, né, com armado, circulando armado e etc., que a gente também tomou todas as providências nesse sentido, porque esse não é o papel atuando sob pressão, tá? E esses trabalhadores, inclusive, foram ameaçados de demissão simplesmente porque recusaram, disseram que não têm condição de trabalhar à noite, porque no dia seguinte eu vou ter que estar na agência trabalhando. E ainda sequer recebe essas horas. E isso tem ocorrido em diversas cidades do interior do estado. Então, essa questão que ocorreu com o colega vigilante, que você acabou de falar aqui, o profissional, né, que optou por atuar nesse segmento, que tem como princípio a proteção à vida das pessoas e a dignidade das pessoas, mas que são diuturnamente desrespeitados. Se olhar o grupo, hoje, você vê a situação dos trabalhadores que estavam de férias vieram receber dinheiro ontem. O pagamento das férias, que iniciou no dia 1º, receberam ontem, né, lá no grupo. Alguns, inclusive, questionando que o salário está pago de forma incorreta. Se geram falta injustificada para se apropriar do adicional de boa permanência. Então, são tudo isso que influencia, todas essas questões que influenciam, sim, no bem-estar físico, mental dos trabalhadores e das trabalhadoras para atuar dentro da agência bancária, né, em especial da Caixa Econômica Federal, que tem os seus problemas. O banco é um dos setores, e a gente acompanhou muito bem isso. A porta giratória é um dos maiores entraves dentro das agências bancárias, né, e Caixa Econômica, Banco do Brasil, a Caixa em especial, em função da sua abrangência, em função da capacidade de atendimento, da quantidade ampla de atendimento das pessoas. Não, mas na verdade, Paulo, tem um aspecto também que eu acho interessante salientar, e coisa do dia, né? Vamos citar aqui uma situação que nós chegando aqui no sindicato, agora, nos deparamos com um colega de uma outra empresa, nesse caso não é nem Interforte, é outra empresa, trabalhando numa outra empresa, num banco,
banco famoso, que gasta muito dinheiro com propaganda, banco privado nesse caso. Isso. Tá certo? Personalité, melhor dizendo. Personalité. Personalité. Todo mundo sabe quem é que tem personalité, né? Recebendo 700 conto por mês. Trabalhando como horista, precário, sem direito, sem alimentação. Precário. Bom, eu estou falando isso, desse caso, desse colega, agora de manhã, porque dentro da Caixa, na agência, nessa agência de Dias Dávila, dos 3 colegas que estavam lá, estava nessa condição. Precária. E o pior, tratado psicologicamente de uma forma pior, como aprendiz. Na verdade, é uma balela, um desrespeito, porque ele fez um curso, está registrado na Polícia Federal. Mas para tirar proveito, pagam para ele, contratam ele por 4 horas, pagam para ele também 700, 800 reais, não pagam para ele nenhum benefício outro da convenção coletiva, alimentação, adicional de boa permanência, 25% a mais no salário, não pagam. Seguro de vida, não sei como é que fazem. Plano de saúde, não tem direito. Esse terceiro colega... Cesta básica. Esse era um dos 3 colegas que estavam lá na agência. Aí as pessoas ficam perguntando para a gente. Esse colega é vigilante, preparado, registrado. Mas nessa condição também de precariedade, muitas das vezes leva também a equipe não estar atuando de uma forma como deveria atuar. Porque também a Interforte é habitual nisso. Nós temos uma ata do Ministério do Trabalho, você deve lembrar, Paulo? Sim. Estava lá, Interforte, sindicato levou para uma mediação do Ministério do Trabalho. Sindicato, Interforte, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eu acho que tinha talvez BNB, não me lembro na época, mas esses 3. E sabe o que a Interforte dizia na época? Que ela tinha uns vigilantes que faziam bico na Caixa e no Banco do Brasil. Então o cara era contratado para trabalhar 2, 3 horas por dia, tá certo? Ele fazia outras coisas, era motoboy, etc. E na hora de almoço ele ia lá fazer um bico na Caixa e no Banco do Brasil. Inclusive, a empresa priorizava a contratação de quem já tinha um outro tipo de atividade. Exatamente. Isso eu vou dizer aqui com forma clara. A gente está falando aqui. Está escrito em ata. Do Ministério Público. Do Ministério do Trabalho. Então, assim, nesse momento, o sindicato, a confederação denunciou ontem no boletim para todo o Brasil exatamente isso, que Interforte e Caixa são responsáveis pela tragédia de Dias Dávila. Então, quando a gente está falando isso, escrevendo isso, a gente está escrevendo exatamente porque nós temos prova dessas coisas. Nós temos sustentação para essas coisas. E, nesse momento, é importante dizer isso, porque se não dissermos isso aqui, se o sindicato não disser, se a confederação não disser, se as lideranças responsáveis não disser, se os companheiros de Camaçari do Cine Metropolitano não disser, tá certo? As pessoas vão querer, a empresa, a Caixa, vão estar jogando a responsabilidade toda para o vigilante. E o vigilante nessa história é mais uma das vítimas. Teve uma vítima fatal e uma vítima fruto da inconsequência, da irresponsabilidade, do desrespeito da empresa e da Caixa Econômica Federal. Por isso, a nossa indignação aqui é exatamente por esse comportamento e mais a covardia. Porque nessa hora, a Caixa não fala nada, Interforte não fala nada. Sabe por que não fala nada? Porque não tem responsabilidade, não quer assumir a responsabilidade. Você viu, Paulo, que só um advogado apareceu? Sim, advogado, não há nenhuma manifestação. Fazendo a defesa do vigilante, está correto. É um advogado, inclusive, que a empresa tem a obrigação pela convenção coletiva. Está na convenção coletiva do trabalho. De
está oferecendo para a defesa A do cláusula vigilante. 87ª, assistência jurídica. E Pois é. esse acompanhamento jurídico da empresa é em função da existência de uma cláusula na nossa convenção coletiva. E só, Boaventura, para ajudar na reflexão, em dezembro de 2024, a gente já tinha denunciado a empresa e escreveu exatamente isso: Interforte, Banco do Brasil, Caixa Econômica maltratam, humilham e ferem a dignidade dos trabalhadores. Em dezembro de 2024. Então, a tragédia anunciada e a responsabilidade é sim da Caixa Econômica e da Interforte. Isso precisa ficar muito claro, em função dos maus tratos, das humilhações, né, de respeito à dignidade dos trabalhadores e das trabalhadoras vigilantes. E a gente que está no dia a dia, a gente sabe, nós percorremos recentemente 40 cidades, né, na região lá de Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras, Correntina, todos aqueles municípios, né, e o que foi encontrado de manifestação dos trabalhadores em relação à questão do respeito à sua dignidade foi exatamente isso. Muita chateação, muito trabalhador revoltado, inclusive pela forma que o gerente operacional, que a empresa, que as pessoas de gestão da empresa se dirigem a esses trabalhadores, inclusive colocando um aviso de demissão no grupo de redes sociais. Então, em dezembro de 2024, a gente já reafirmava, já falava sobre a possibilidade de, a qualquer momento, ocorrer uma tragédia dentro das agências, em função exatamente de respeito, em função exatamente da falta de cuidado e zelo com a vida das pessoas, dos clientes desses bancos e, sobretudo, dos trabalhadores e das trabalhadoras. É só um complemento ainda, Paulo, e um exemplo, mais um exemplo da forma como a empresa age. Hoje nós já estamos no terceiro ou quarto dia dessa tragédia lá em Dias d'Ávila. Espera-se, né, que a empresa chame os outros vigilantes que estavam lá e dê apoio psicológico. Nada. As pessoas, há uma colega conhecida nossa, há um outro colega, esse outro colega, que eu já me referi aqui como aprendiz, que não é aprendiz, esse é uma balela, que não receberam nenhum tipo de apoio da empresa. Portanto, é o perfil, é a conduta que a empresa se comporta. E uma outra coisa que você, complementando o que você falou, que você me disse, aliás, numa situação de uma agências do interior, não só uma, não, agências do interior, várias delas, estão em obra. Aí sabe o que a empresa faz? Pega o vigilante para ficar a noite toda tomando conta da agência, porque a agência está em obra, e no outro dia, esse mesmo vigilante é obrigado a continuar na agência fazendo a segurança no atendimento dos clientes. Isso é escravidão, isso é irresponsabilidade com a vida das pessoas. E é um desrespeito ao próprio contrato, e a Caixa não vê nada disso. A Caixa está omissa, a Caixa está conivente com isso, tá certo? Então, Caixa Econômica, Interforte, assumam a responsabilidade de vocês, corrijam a conduta de vocês, tá certo? E reparem, tá certo? As pessoas vítimas dessa tragédia de Dias d'Ávila, tanto o falecido como também o colega G. Anderson, vítima também, e os demais colegas e funcionários da Caixa Econômica da agência Dias d'Ávila. Pois é, companheiros, ser colega vigilante, a gente tem essa preocupação, mas também muito franco, muito sincero, muito honesto em relação às responsabilidades de situações, em especial essa situação que ocorreu na Caixa Econômica do Dias d'Ávila. A responsabilidade é, sim, da Caixa Econômica e da empresa Interforte, em função de não ter o zelo, os cuidados e, sobretudo, o respeito à dignidade dos trabalhadores. A audiência de custódia ocorrerá hoje, por volta do meio-dia. Obviamente que estarão lá os técnicos, né, a equipe técnica e jurídica dos sindicatos, vamos acompanhar. A gente entende que cabe, sim, um relaxamento da prisão, cabe sim responder em liberdade, porque foi uma ação que a gente entende que, apesar de gerar toda essa tragédia, que o trabalhador, infelizmente, se submeteu. Então, a gente aguarda que o desenrolar da decisão do juiz, que vai conduzir a audiência de custódia,
obviamente também vamos estar acompanhando, e a gente agradece aqui a você, colega vigilante, a todos, a preocupação, né, uma manifestação de solidariedade ao colega Jean Anderson e aqui a Confederação e o Cine Vigilante, com os companheiros do Sindicato de Camaçari, região Cine Metropolitano, todos os outros também, Tabuna, Feira de Santana, obviamente estamos todos solidários e acompanhando o desenrolar de toda essa tragédia. É isso, Boaventura. É isso, Paulo. É exatamente reafirmar e parabenizar os companheiros do Cine Metropolitano pela acompanhamento, tá certo? Pela assistência ao colega, assistência o tempo integral, e dizer da solidariedade que tem vindo de todas as partes. Ontem recebi ligação do companheiro Pedro Araújo, do Sindicato dos Vigilantes de São Paulo, se colocando à disposição, oferecendo ajuda, se precisasse de ajuda, tá certo? E de várias outras partes do Brasil, a nível da Confederação, os nossos colegas, lideranças sindicais, vigilantes têm manifestado a sua solidariedade ao colega Jean Anderson, aos vigilantes da Bahia, aos vigilantes da Interforte, tá certo? Em função dessa tragédia e do desdobramento disso e do comportamento da empresa. E, claro, a Confederação e eu sei que o sindicato vão estar cobrando, tá certo? Pelos meios que puderem, tá certo? Que a Interforte mude sua conduta, que a Caixa mude sua conduta e respondam por esse tipo de situações que, infelizmente, ceifam vida de pessoas, infelizmente, causam tragédias, tá certo? Que, de certa forma, enlutam todos nós e dói a todos nós. Agradeço o convite do sindicato e estamos juntos nessa luta. Você, Paulo, aos vigilantes da Bahia e aos vigilantes da Interforte. Pois é, você, colega vigilante, vamos encerrar aqui, mas vamos continuar acompanhando esse caso e possivelmente, inclusive, trazer aqui os advogados que estão acompanhando para também a gente tratar, repercutir aqui no nosso estúdio para você, colega vigilante de todo o Brasil. Eu sou Paulo Brito, presidente do nosso Cine Vigilantes Bahia. Tamo junto.